Mas antes, eu acho que vale a pena a gente já fazer a introdução aqui da nossa palestrante. Então, na agenda de hoje, primeiro, gostaria de deixar um agradecimento enorme aqui para a Marília Favalesco, que está aqui junto com a gente. Ela ajudou bastante a reorganizar as estruturas que permitiram a gente ter essa reunião hoje, por exemplo, retomar os itens que a gente precisa ter lá no grupo do SIG, né, do CIDIAS, toda a conexão com a equipe da RNP. Então, agradeço profundamente a Marília aqui, que inclusive organizou o programa, né, as conversas que nós tivemos que ter para preparar essa reativação, se eu puder chamar assim, do grupo. E também, ao final aqui, agradecer meus colegas, o Ivan e o Marco, né, que participaram dessas reuniões. Se eles depois quiserem falar um pouquinho mais sobre as expectativas aqui, fiquem à vontade. Eu vou fazer a introdução da Cristina e depois a gente vai ter esse espaço para a gente conversar justamente, viu, Marco e Ivan, se vocês puderem também ajudar aqui, para a gente construir aí esses momentos que a gente espera discutir os temas mais profundamente aqui. Então, sem mais delongas, vou apresentar a nossa palestrante de hoje, é a Cristine. A Cristine Fernandes já tem um tempo que tem trabalhado com ciência de dados, né? Ela originalmente ficou desenvolvendo soluções que inclusive foram bem interessantes sobre o uso de device, mas sempre tem uma parte de programação. Atualmente, ela é engenheira de dados da equipe de dados globais do Einstein, e ela é pós-doc do MIT, de onde ela está falando hoje. Ela está lá em Boston, e o tema do que ela vai falar para a gente hoje ela vai apresentar, né, de uma maneira que eu espero que vocês aproveitem, né, as bases globais de dados, e dentre elas a principal, talvez, pelo menos em número de publicações científicas que utilizaram essa base, que são as bases da Fisionet, especificamente Mimics, né? Ela vai contar tudo sobre isso, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas eu gostaria de dizer assim, por que é importante a gente falar disso? Porque cada um de vocês que está aqui, qualquer cidadão, pode ter acesso a essa base. Você vai lá no site, ela vai explicar direitinho para você, e é um ferramental importantíssimo, inclusive talvez até para você exercitar a aprendizagem, né? Se já tem um algoritmo que foi utilizado, publicado, e que se mostrou com resultados interessantes na Fisionet, talvez um bom exercício é usar aquele algoritmo você mesmo e tenta obter os mesmos resultados, isso é uma boa prática, e trabalhar sempre com esse processo aí de utilizar bases comuns de dados. Também é um incentivo para que nós aqui do Brasil contribuamos cada vez mais, se possível, com dados de maneira responsável, né, obedecendo toda a legislação, mas é fundamental que a gente tenha dados para que essas soluções sejam testadas, desenvolvidas, de novo, com aquela bandeira de ser algo responsável, que leva o melhor para a saúde das pessoas, né? Então, bases globais de dados são um instrumento importantíssimo para a gente ter um desenvolvimento equânime de solução baseada em algoritmos de IA. Bom, são 4:10, vou parar de falar agora e passar a palavra para a Cristine, que já está dividindo a tela. Cristine, por favor, muito obrigado por ter aceito aqui a participação. A palavra é sua. Obrigada, Edson. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Como o Edson falou, eu sou engenheira de dados do Einstein e atualmente eu estou fazendo pós-doutorado no MIT, especificamente num laboratório que chama Laboratory for Computational Physiology, que é o laboratório que desenvolveu a base de dados Mimic. E nesse laboratório a gente já tem uma parceria com o Einstein já há bastante tempo. O laboratório faz bastantes eventos internacionais, onde a gente junta cientistas de dados com pesquisadores aqui do MIT e pesquisadores locais, médicos também no mundo todo, e o nome desses eventos que é basicamente trabalhar com um problema real, né, dentro da área da saúde, tentando responder algumas questões de pesquisa, com problemas que possam ser resolvidos com um modelo de machine learning ou uma busca por exemplo, investigação de bias num determinado dataset. A gente chama esses eventos de datatons, e a gente já fez 4 no Einstein, vou falar um pouco disso. Então, já existe uma parceria, né, que está em vigência há algum tempo entre o laboratório e o Einstein, e é bastante interessante. A gente teve um pesquisador visitante que veio no ano passado para cá, também do Einstein, e hoje eu estou aqui, né, e a gente provavelmente nós teremos mais pesquisadores vindo, né,
contribuir com essa parceria. Então, hoje a gente vai falar sobre Visionet e Mimic. Eu queria que isso fosse mais além, não só uma palestra, né, mas eu queria que fosse mais como uma conversa. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, a fazer uma observação, pode ficar à vontade para interromper e vamos fazer uma coisa mais colaborativa, tá bom? Então, aqui é um sumário da apresentação, então eu vou falar um pouco do Visionet e Mimic, o que são essas duas ferramentas. O Visionet é a plataforma de compartilhamento de dados, onde a gente compartilha não só a base de dados Mimic, mas diversas bases de dados de diferentes países, que são construídas por diferentes países do mundo todo. Inclusive, a gente tem base de dados do Brasil, que está armazenada no Visionet e que é compartilhada no Visionet. Depois a gente vai passar para como é que a gente tem acesso ao Mimic, não só como é que a gente tem acesso ao Mimic, mas como é que a gente tem acesso a outras bases de dados, a todas as bases de dados, conteúdo do Visionet. No Visionet a gente não tem só base de dados, mas a gente também compartilha algoritmos, compartilha determinados desafios e outro tipo de conteúdo. É basicamente uma plataforma de compartilhamento de materiais relacionados a machine learning, data science, aplicada à saúde. E aí eu vou explicar como é que é possível fazer o download desse material, ou se você não quiser fazer o download, como é que é possível acessar essa base de dados na nuvem. Depois eu vou mostrar exemplos de ferramentas para explorar a base, por exemplo, se você tem alguma noção de SQL, se você tem alguma noção de Python, como é que você usa essas ferramentas para acessar essas bases de dados. E se você não tem conhecimento técnico, não tem problema, você sempre pode, se você é um médico e você não tem esse tipo de conhecimento técnico, você sempre pode trabalhar em conjunto com um cientista de dados ou com um desenvolvedor que possa fazer essa extração de dados para você. E isso é o que o laboratório prega muito, essa colaboração entre pessoas com diferentes backgrounds para conseguir trabalhar em cima de dados reais para responder questões de pesquisas interessantes, que tenha impacto, né, na academia, na indústria e etc. Então, essa é a ideia do Datatom que eu estava falando. E no final aqui a gente vai falar um pouquinho de pesquisa com Mimic. Quais são os exemplos de pesquisa que têm sido desenvolvidas com Mimic? A gente vai ver que a gente, no laboratório, a gente tem um foco bastante em tentar investigar bias nos datasets, e acho que eu vou trazer aqui 2 ou 3 exemplos de aplicações e pesquisa nesse tema. Antes de entrar aqui, eu queria só mostrar a cara do Visionet. Então, o Visionet é esse aqui, você pode acessar por esse site, que é visionet.org, né? E aí, basicamente, para ter acesso ao conteúdo do Visionet, você não precisa necessariamente ter uma conta. Vocês estão vendo aqui que eu estou logada, né? Tá o meu usuário aqui, já estou logado no Visionet. Mas o Visionet é uma plataforma que tem 3 tipos de conteúdo. A gente tem o Open Access, que são dados completamente abertos. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas bases de dados que são abertas, então você não precisa ter uma conta no Visionet, você não precisa fazer nenhum tipo de treinamento, você não precisa passar por nenhum tipo de credenciamento no Visionet, que é um processo onde as pessoas que trabalham aqui no laboratório, que fazem o credenciamento, eles vão verificar a identidade daquela pessoa que quer ter acesso àquela base de dados, e uma vez que eles verificaram a identidade da pessoa, vai olhar se ela completou um determinado tipo de treinamento, se submeteu, né, um relatório com as notas naquele treinamento, e verificar se a pessoa assinou um termo de uso. Essas são os principais pontos que o usuário precisa ter para ter acesso a uma determinada base de dados que é credenciada. Mas existem bases que são completamente abertas e qualquer pessoa pode vir aqui, por exemplo, eu vou mostrar. Você pode tentar ter acesso, por exemplo, ao Mimic Demo. Então, uma vez que você entrou aqui no Visionet, digamos que você nem está logado, você nem tem uma conta ou um usuário aqui na plataforma. Se você pesquisar por algumas bases de dados que sejam abertas, vocês vão ver essa tag aqui verde, né? Open Access significa que essa base é totalmente aberta, tá? Então, qualquer pessoa pode chegar aqui e fazer o download. A gente tem um exemplo, que é o Mimic 4, Clinical Database Demo. Esse daqui foi um demo, uma versão demo que foi criada
para ser explorada em alguns eventos, como Datatons, mas também, por exemplo, para um determinado professor que está dando um curso na área de Data Science ou Machine Learning, e aí quer que os alunos trabalhem com uma base de dados de pacientes, com pacientes reais, mas não quer que os alunos, por exemplo, se submetam a nenhum tipo de credenciamento ou criem um usuário em uma determinada plataforma para não ter muita complicação, digamos assim, muito obstáculo. O professor pode optar por usar, por exemplo, essa base aqui, que é totalmente aberta. Ela só tem 100 pacientes, a gente vai dar uma olhada aqui como é que ela é. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de base de dados aberta, que qualquer pessoa pode ter acesso. Ela é uma versão resumida do Mimic, que contém 100 pacientes. Então, a pessoa pode vir aqui, acessar esse link e fazer um download, por exemplo, do zip file, mas também pode ter acesso a essa base através de outras plataformas, como a AWS, como o Google, que eu vou falar um pouco mais à frente também. Então, basicamente, no Physionet a gente tem conteúdo aberto, tem conteúdo que você precisa ser credenciado para ter acesso. Então, no caso dessa tag aqui vermelha, para ter acesso, eu vou mostrar aqui, tentar achar uma que eu não tenho acesso. Essa daqui, por exemplo. Eu acho que ainda não tenho acesso. Então, no final, você vai ter essa seção aqui que chama Files, que aí explica que esse é um recurso aqui de acesso restrito, e que para ter acesso você precisa ser credenciado, você precisa submeter um treinamento, que é o City Training, é um treinamento de ética, né, para quem está trabalhando com pesquisa que envolve seres humanos. E aí, uma vez que você tem o City Training, você submete o seu relatório, e aí, depois disso, dado que você virou um usuário credenciado no Physionet, você só precisa fazer isso uma vez. Aí, para ter acesso a qualquer base de dados que está nessa tag de usuário de acesso restrito ou de acesso a usuários credenciados, a única coisa que você precisa fazer é assinar esse Data Use Agreement, é só assinar o acordo, né? Então, dado que você clica aqui, você vai ter aqui a licença que você precisa assinar, o termo. E aí, assinou, você já tem acesso ao conteúdo, você pode baixar aqui, navegar, baixar o conteúdo, você pode baixar o zip file, e você também pode fazer o download através do terminal. Aí você vai fazer o download direto dos nossos servidores. Mas aí, voltando aqui para a apresentação, eu queria mostrar... Vocês estão vendo minha tela aqui, os slides, né? Sim, aham. Tá, obrigada. Então, para falar um pouco do impacto, né, do Physionet na comunidade, essa é uma imagem, um gráfico que a gente gerou recentemente, tem 2 semanas, a gente está escrevendo um paper para mostrar o impacto do Physionet na comunidade, né, na comunidade acadêmica, principalmente no que tange aos repositórios de base de dados e aplicações de data science que utilizam bases de dados abertas, né, ou bases de dados que podem ser acessadas através de credenciamento. Então, a gente fez uma pesquisa numa plataforma que chama dimensions.ai, e a gente pesquisou por termos que envolvem Physionet e alguns datasets que são bem populares no Physionet, como, por exemplo, o Mimic, o EICU, que são outras bases de dados que também estão disponibilizadas no Physionet. E aí a gente, com essa busca, a gente fez o download de um dataset que mostra quantas publicações a gente teve nos últimos anos, de 99 até 2024, até esse ano, que citam o Physionet. E aí, nesse dataset, a gente olhou para a afiliação desses pesquisadores que publicaram artigos citando o Physionet e as bases de dados do Physionet. E aí a gente viu que se a gente tivesse um ponto de corte de 25, pelo menos 25 citações referenciando o Physionet e as bases de dados do Physionet, olhando para as afiliações desses autores, né, desses pesquisadores, a gente viu que a gente alcançou pelo menos 80 países. E é isso que esse gráfico está mostrando. Então, qual é o alcance da Physionet, das bases que estão sendo armazenadas no Physionet, que são compartilhadas através do Physionet hoje, onde esses pesquisadores que estão fazendo referência a esse material
estão localizados. Então, essa daqui é a filiação das pessoas que usam o Fisionet, né, e estão publicando pesquisa com dados que estão sendo compartilhados pelo Fisionet nos últimos 20, 25 anos, que é bastante interessante. Então, você vê um alcance de 80 países. Se a gente tivesse diminuído um pouco o ponto de corte, por exemplo, para 5 referências, 5 citações, por exemplo, a gente via que a gente alcançava quase todo o globo. Mas a gente deixou aí 25 para ter pelo menos alguma significância, né? Então, aqui são outros exemplos do impacto do Fisionet. Então, você vê aqui, a gente trouxe ainda com dados dessa plataforma, que é o Dimensions, exemplos, né, alguns números aqui que mostram citações que referenciam o Fisionet e algumas plataformas e alguns softwares e algumas bases de dados que são mais conhecidas, né, pela comunidade acadêmica. A gente vê aqui que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, esse número aumentou bastante, né? O número de publicações referenciando conteúdo do Fisionet aumentou bastante. Então, você vê aqui, por exemplo, aqui a gente está em 2024, essa estrelinha está demonstrando aqui que a gente está em 2024 e esse número provavelmente ainda vai crescer, mas em 2023, por exemplo, a gente teve aqui na casa de 70 mil publicações. Então, é um número bastante relevante, né? E a gente também olhou para o número de patentes que foram conseguidas utilizando base de dados também do Fisionet. Então, a gente vê aqui, por exemplo, em 2022, né, a gente alcançou aí também na casa de 60 patentes. Então, aqui são gráficos do número de usuários que utilizam o Fisionet hoje para acessar o Mimic, ou para acessar o Brax, ou para acessar qualquer outra base de dados. A gente tem aqui, na casa no ano passado, né, quase 30 mil usuários, novos usuários, e desses usuários a gente teve, por exemplo, no ano passado, quase 12 mil usuários credenciados. Então, aqui no laboratório, por semana, a gente recebe cerca de 400 pedidos de credenciamento por semana, que é um número bastante relevante, né? Aqui são as publicações do Fisionet, porque, como eu falei, no Fisionet os usuários eles podem não só publicar datasets, mas também podem publicar algoritmos, podem publicar eventos que utilizam qualquer base de dados, né, de machine learning aplicada à saúde, e para a construção de modelos de machine learning aplicada à saúde. E o Fisionet ele funciona basicamente como se fosse um journal. Então, você tem uma base de dados que você quer compartilhar, você precisa escrever um projeto para ser publicado na Fisionet. Então, você escreve um projeto, e nesse projeto você tem que descrever como é que os seus dados foram coletados, se são dados sensíveis e são dados que você precisa você precisa anonimizar, você precisa descrever qual foi o algoritmo que você utilizou para fazer esse processo de anonimização, por exemplo, e você precisa submeter não só o dado, mas também o algoritmo para que a gente possa reproduzir, né, e ver exatamente quais foram e reproduzir os resultados que você teve para criar a sua base de dados. Dado que você tem esse conjunto de dataset mais a documentação, que é o projeto que é submetido para a Fisionet, você consegue publicar, você vai entrar num processo de submissão, como se você estivesse submetendo para qualquer journal, e aí tem uma equipe aqui que trabalha no laboratório, que vai revisar o projeto, e aí vai ficar, né, dependendo se for relevante, dependendo da relevância, dependendo do interesse, né, do laboratório em publicar esse conteúdo, ele pode entrar como um novo projeto, como um novo dataset no Fisionet. Então, esse daqui é mais ou menos também um exemplo de novos projetos que a gente recebe. Então, por exemplo, no ano passado, a gente teve aí na casa de 80 projetos sendo submetidos por ano. Alguma pergunta sobre o Fisionet? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa sobre a plataforma antes da gente começar a falar sobre o Mimic? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida por enquanto aqui nas perguntas. Mas, pessoal, quem quiser aí, sinta-se à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas aí para a Cristine. A gente fica à vontade para perguntar, viu? Tranquilo. Deixa eu abrir aqui a cabeça. Eu ouvi eu tenho uma pergunta. Eu sou o Alexandre, eu sou pesquisador de IA
da Fundação CERT, aqui em Florianópolis. A gente trabalha bastante com projetos de saúde, e a minha dúvida é se tem como eu fazer filtro por região. Porque geralmente o que a gente tem de dificuldade é que as bases de dados americanas ou países europeus não necessariamente refletem o biotipo, costumes, algumas outras características que podem influenciar o modelo. Tem como a gente filtrar por região? Eu quero pegar todas desse trópico, por exemplo, que são mais ou menos parecidas. É muito interessante a sua pergunta, entendo, né, o motivo pelo qual vocês querem pesquisar por região. Infelizmente, acho que agora a gente não tem esse tipo de pesquisa, mas só para mostrar que esse é o repositório, esse é o GitHub do Fisionet. Então, o Fisionet, eu esqueci de mencionar, é uma plataforma que é open source, tá? Então, qualquer pessoa pode contribuir, qualquer pessoa pode abrir uma issue. Então, se você vier aqui na lista de issues, são pesquisadores do mundo todo que usam o Fisionet, que gostariam de propor uma nova feature, que gostaria de contribuir com o código da forma como está hoje. Então, você pode vir aqui. Eu posso, inclusive, até fazer isso, né? Porque eu gostei da sua ideia. Posso abrir uma nova issue falando, seria legal ter um filtro para pesquisar a base de dados por região, por país, por estado, coisa desse tipo, né? Então, você pode abrir uma nova issue. E aí, o time aqui interno, né, de desenvolvedores do Fisionet, ou outro colaboradores externos também, porque qualquer pessoa pode desenvolver essa nova feature, e aí submeter um pull request para cá, e aí o pessoal que é mais senior, né, que já está aqui há mais tempo, vai passar por um processo de revisão desse pull request, e se atender, né, aos requisitos aqui, aos critérios do laboratório, vai fazer o merge dessa nova feature. Então, no momento, não tenho conhecimento de que exista esse tipo de pesquisa, mas a gente tem um objetivo aqui no laboratório de melhorar a pesquisa. Isso daí já é uma coisa que a gente discute, e acho bastante interessante. Inclusive, eu posso até criar essa issue e explicar que veio dessa palestra. Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Tá. Então, agora entrando aqui no Mimic, né? O Mimic, eu coloquei aqui a principal referência para o Mimic. O Mimic está publicado aqui na Nature, é o Mimic 4, como o próprio nome do paper fala, né? É uma plataforma totalmente acessível, né? Como eu já falei. E o Mimic significa Medical Information Mart for Intensive Care. E ele está atualmente na versão 4. Basicamente, é um banco de dados que contém registros eletrônicos de saúde de pacientes que foram internados na UTI, tá? É na UTI do hospital aqui em Boston, que chama Beth Israel. Acho que eu tenho essa informação mais na frente. É uma atualização do Mimic 3, que incorporou dados mais recentes e que melhorou um pouco a estrutura e a organização dos dados. Então, a gente começou com o Mimic 1, passou para o Mimic 2. No Mimic 3 foi a versão do Mimic que teve maior, digamos assim, que conseguiu fazer com que mais pessoas tivessem acesso a esses dados. Então, foi no Mimic 3 que o Mimic começou a ficar um pouco mais famoso no mundo todo. E com o Mimic 4 é basicamente a base de dados que é mais utilizada hoje no mundo para fazer pesquisa em machine learning aplicada à saúde, né? E aí a gente vai falar um pouquinho por quê. O Mimic 3, apesar de que a gente já evoluiu para o Mimic 4, o Mimic 3 ainda é bastante utilizado por causa das notas clínicas. Então, a comunidade de NLP, né, que é Natural Language Processing, utiliza muito o Mimic 3 para para criar modelos de NLP nessa base. A gente tem, no Mimic 3, eu acho que, se eu não me engano, a gente tem 14 tipos de notas clínicas. A gente tem os relatórios de liberação do paciente, mas também tem as notas clínicas da equipe de enfermagem, tem os relatórios de radiologia. Então, esse conjunto de notas aqui, ele é bastante vasto. Já no Mimic 4, a gente só tem 2 tipos de notas clínicas, que é o Discharge Notes, né, que são os relatórios de liberação, né, do paciente,
E a gente tem os relatórios de radiologia. A gente só tem 2 tipos de relatório. Então, é por isso que o Mimic 3 ele ainda tem bastante, ele ainda é bastante utilizado. Existe um projeto, desde que a gente começou esse ano, para liberar as notas clínicas do Mimic 4. Então, acredito que talvez, né, vá acarretar no lançamento de uma nova versão do Mimic 4, né? A gente teve, há 2 meses, a gente teve uma liberação de uma nova versão, que foi o Mimic 4 versão 3, a gente estava no Mimic 4 versão 2.2, e agora a gente está no Mimic 4 versão 1.3, que significa que a gente adicionou dados de pacientes mais recentes, né, que eram basicamente informações do período da Covid. Então, a gente incluiu pacientes do ano de 2020, 2021 e 2022. E para quem quer fazer pesquisa, né, com esse período de tempo, né, que foi o período da Covid, essa nova versão do Mimic, ela está bastante interessante. E, inclusive, até algumas pessoas se referenciam a essa versão como Mimic Covid, né? Tá, então, o Mimic, como eu falei, ele foi desenvolvido pelo LCP, que é o laboratório aqui, onde eu trabalho atualmente, em colaboração com Beth Israel, que é o hospital aqui de Boston, que forneceu todos os dados para o Mimic. Então, o Mimic basicamente tem dados de um único hospital, que é o Beth Israel, basicamente pessoas, né, daqui de Boston. Então, começou com o Mimic 3, que foi amplamente utilizado e contém dados de mais de 40 mil pacientes, né, na UTI, mas aqui os dados dos pacientes, eles estão aqui nesse período de tempo, que é de 2001 até 2012. Então, no Mimic 4, o Mimic 4 ele incorporou registros mais recentes, né, adicionando dados aqui de 2008 a 2019. Como eu falei, a nova versão do Mimic acabou incorporando dados também de 2020 até 2022, então a gente já tem mais dados. E aqui a gente tem uma média de 73 mil internações únicas em UTIs. Então, o objetivo do Mimic, né, é facilitar essa pesquisa em cuidados intensivos, fornecer dados para criação de algoritmos de machine learning na área da saúde, epidemiologia e etc. É um recurso que é acessível a todos, né? Mas, como a gente tem dados que são desidentificados, né, conforme as diretrizes aqui do RIPA, para você ter acesso ao Mimic, você precisa ser um usuário credenciado. Por quê? Porque você precisa ter um treinamento necessário e precisa também assinar esse acordo de uso dos dados. Com relação à estrutura do Mimic, a gente tem uma abordagem modular, né, para organizar os dados, e existem 2 módulos principais, o HOSP e o ICU. No modo HOSP, a gente tem dados que são derivados desse sistema, né, de EHR, que contém dados demográficos dos pacientes, então você consegue, não tem a idade do paciente exatamente, mas você consegue saber mais ou menos qual foi o ano que não tem exatamente o ano que o paciente nasceu, mas você tem um range, onde você consegue saber mais ou menos a idade do paciente, você tem o gênero, você tem a raça, questões de raça e etnia, então tem questões de demografia dos pacientes, hospitalizações, transferências intra-hospitalares, exames de laboratório e prescrições. E tem também o módulo ICU, né, que inclui dados dos sistemas de informação clínica específico da UTI, como entradas intravenosas, saídas dos pacientes, procedimentos e eventos, né, documentados. Então, aqui são alguns exemplos, não vou falar muito detalhado, né, porque senão vai tomar muito tempo, mas, por exemplo, a gente tem exames de laboratório, como hemograma, glicemia, etc. Outros tipos de exames, como radiografia, tomografia, ultrassonografia, procedimentos que foram realizados, como, por exemplo, biópsia, cirurgias variadas. Existem também os eventos clínicos, como as transferências intra-hospitalares, a administração de medicamentos, sinais vitais, né? Então, monitoramento da pressão arterial, temperatura, etc. E diagnósticos, né? No modo ICU, a gente tem os exames de laboratório, então, hemograma, glicemia. Existem outros exames também, por exemplo, monitoramento cardíaco, ultrassonografia à beira do leito, monitoramento invasivo. Alguns procedimentos também, como intubação, ventilação mecânica. Existem, inclusive, vários
vários artigos, né, com pesquisa, né, que olha aqui para a ventilação mecânica, e eu acho que vai ser bem interessante também para essa nova versão fazer esse tipo de investigação na nova versão do Mimic, que saiu agora. Continuando aqui, eventos clínicos, então, administração de medicamentos, controle de fluidos, ventilação mecânica e etc. Então, esse é o conteúdo do Mimic. Eu vou mostrar para vocês aqui, muito rapidamente também, como é que você tem acesso a essas tabelas que eu estou mostrando. Então, isso daqui, aqui, a gente está olhando para o BigQuery. Então, a BigQuery é uma ferramenta da Google, né, que possibilita a gente ter acesso a algumas bases de dados relacionais e executar algumas queries em SQL, na linguagem SQL, para ter acesso a esses dados. Então, uma vez que você virou um usuário credenciado no Physionet, você assinou aquele termo de uso e você conseguiu acesso ao Mimic, por exemplo, através do Physionet, você pode requisitar o acesso ao Mimic através da Google Cloud. Então, você pode simplesmente executar suas queries nesse ambiente, ao invés de baixar todo o Mimic para sua máquina, né? Você não quer fazer o download de todos aqueles arquivos, você quer simplesmente começar a explorar a base de dados num ambiente, por exemplo, na nuvem. Então, você pode usar para isso o BigQuery. Então, aqui é um exemplo de, por exemplo, de datasets, né, que estão disponíveis aqui na Google Cloud. E como eu falei, né, a gente tem, um deles é o Mimic. E aqui, se você tiver acesso ao Mimic como usuário credenciado e você solicitou acesso para conseguir observar pela Google Cloud, você vai ter aqui, né, esses módulos que eu estava apresentando. Esse aqui é o Mimic Hosp, por exemplo, e aqui a gente tem todas as tabelas, né, com toda aquela informação que eu acabei de mostrar lá nos slides. Então, por exemplo, para o Mimic Hosp, a gente tem aqui os eventos, né, de laboratório, a gente tem as informações de diagnóstico, a gente tem, que mais? Prescrições, e no Mimic ICU a gente tem também os outros tipos de informações, como, por exemplo, os procedimentos e etc. Tá, então é assim que a gente consegue navegar aqui no Mimic, né, através do BigQuery. Então, voltando aqui, como acessar, como é que a gente faz o download? Então, como é que a gente tem acesso ao Mimic 4? Primeiro, a gente tem que aceitar aquela licença de uso, e a partir daí, a gente tem que obter o credenciamento na plataforma. Então, eu estou deixando aqui um link, né? Quem quiser, depois eu posso compartilhar esse material. Então, completar o treinamento, que é o City Train, né? Em pesquisa com dados ou espécimes. Isso aqui é basicamente um treinamento, questão de ética, né? Para quem está trabalhando com pesquisa envolvendo seres humanos. Então, aqui também está o link para o treinamento e para o City Training. Fazer o upload do relatório de treinamento, né? E aí assinar aquele acordo de uso dos dados que eu mostrei para vocês, né? Então, tendo feito isso, você consegue acessar o Mimic. Então, você tem duas formas de acessar esse conteúdo, como eu já mostrei. Você pode simplesmente fazer o download do arquivo CSV, ou, que é aqui, né? Depois que você vem aqui e você seguiu todos esses passos, você pode assinar esse termo de uso, e aí você consegue fazer o download do zip file. Ou então, não quer fazer o download, você pode clicar nesse botão aqui e requisitar acesso usando o BigQuery, né? Então, aí você vai ter acesso lá naquele ambiente que eu estava mostrando, né? Onde você simplesmente vai executar suas queries e ter acesso à sua coorte, à sua base de dados. Então, quando você quer acesso ao Mimic pela Google Cloud, você clicou naquele botão para requisitar o acesso, você vai receber um e-mail do Physionet, como esse daqui, e aí você vai basicamente seguir esse passo a passo, né? Então, você vai entrar aqui nesse link, vai clicar aqui nesse botão de adicionar o dado, vai selecionar aqui esse Star Project by Name, e aí o Mimic vai aparecer depois que você seguiu esses passos. O Mimic vai ficar disponível para você aqui, tá? E aí você pode, como eu falei, entrar nesse ambiente, né, dado que você já tem acesso ao projeto aqui, à base de dados aqui, você pode executar suas queries.
E aí, depois que você executa a query, né, clica aqui no Run, executa a sua query, você pode salvar esses dados, você pode você pode usar isso como eu vou mostrar mais na frente, num Jupyter Notebook, você pode usar isso localmente, enfim, você pode explorar a sua base de dados como você preferir. Alguma pergunta aqui sobre esse ambiente alguma pergunta sobre como acessar o Mimic, sobre como ser um usuário credenciado, ou como você pode ter acesso ao Mimic usando o BigQuery? Ou todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma pergunta? No Tá. chat sem pergunta, Cristina. Beleza. Então, existem outras formas de acessar o conteúdo do FusionNet que não seja só utilizando o BigQuery. A gente consegue acessar, por exemplo, utilizando aqui localmente, então, como eu mostrei aqui no FusionNet, deixa eu ver se eu consigo voltar. A gente pode, por exemplo, navegar no diretório dos projetos. Então, o que eu estou ilustrando aqui é exatamente isso. Dado que você tem aqui um determinado projeto no FusionNet, você pode vir aqui e navegar e baixar o arquivo que você tiver interesse, né? Você pode vir aqui e baixar o conteúdo dessa forma. Você também pode baixar o dataset que você tem interesse via terminal, então é isso que está descrito aqui. Então você pode baixar direto os nossos servidores através desse link. Ou você pode também utilizar, por exemplo, um programa que a gente chama Lightwave e visualizar esses dados, por exemplo, como dados de ESG, EEG. Você pode simplesmente visualizar esses dados através da web, né, através do seu browser, pelo Lightwave, ou você pode ter acesso através da cloud. Aí, esse acesso através da cloud, ele é bastante diversificado. Você consegue acessar utilizando a Google Cloud, né, com o BigQuery, como eu mostrei, mas a gente também está agora fazendo a integração, inclusive eu estou liderando esse projeto de integração com a Amazon. Então, já está quase pronto. A gente tem todos os projetos do FusionNet que são open source. Hoje, eles já estão disponíveis na Amazon, então eles estão num bucket S3 da AWS, então você também consegue acessar esse projeto lá, mas os projetos que também são de acesso restrito, né, que são para usuários credenciados, a gente está agora em processo de fazer o release desse código que vai concluir essa integração do FusionNet com a AWS. Então, bem em breve, a gente vai ter todos os projetos do FusionNet também acessíveis no ambiente da Amazon, né, em S3 buckets da Amazon. E aí a ideia é que esse projeto ele avance para a gente ter a mesma coisa que a gente tem hoje na Google, que é prover o acesso através do BigQuery. A gente também quer prover um ambiente aqui na AWS, onde os usuários também possam executar suas queries, por exemplo, através do Athena. E uma outra forma também é utilizando notebooks. Então, você pode acessar o conteúdo do FusionNet, já que quando você consegue acesso, né, você pode conseguir explorar essas bases de dados através de um Jupyter Notebook ou através de um Colab. Tá. Ferramentas para explorar a base. Então, como é que a gente acessa e como é que a gente usa essa base de dados? Uma vez que você tem acesso, se você faz o download desses arquivos CSV ou quaisquer tipos de arquivo que sejam, você pode utilizar, por exemplo, uma IDE e fazer essa exploração localmente, por exemplo, com o VS Code. Você pode gerar os seus gráficos, né, utilizando uma biblioteca Python, por exemplo. Você pode utilizar o R, alguma biblioteca R, para fazer exploração desses dados. E aí, agora eu vou falar um pouco de pesquisa com o Mimic. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Acho que é pelo menos uns 15 minutos, né, Marília? Não, mas se precisar tomar um pouquinho mais, pode falar, Cristina, não tem problema não. Beleza. Vou marcar aqui uns 15 minutos. Tá, então, a gente tem várias pesquisas, né, nessa área de identificação e investigação de bias, utilizando o Mimic. A gente viu que a gente tem vários artigos interessantes, que, por exemplo, como esse aqui,
que mostrou que esses dispositivos de oxímetro, né, que são bastante utilizados, eles têm 3 vezes mais chance de apresentar erros na população negra. Então, dado que esse dispositivo ele funciona com tecnologia infravermelho, para as pessoas que têm a pele mais escura, esse dispositivo ele não tem uma boa acurácia. Então, essas pessoas elas têm 3 vezes mais chance de que o seu nível de saturação, né, de oxigênio, utilizando esse dispositivo, ele não seja tão acurado como pessoas, por exemplo, que têm pele branca. E o Mimic, ele tem sido bastante utilizado na comunidade, né, para identificar esse tipo de bias em dispositivos, por exemplo. Esse é um outro exemplo, né, que mostra a discrepância, né, em oxímetros, utilizando dados do Mimic. Então, o que é que o pessoal fez? Então, dado que você tem os dados demográficos do Mimic, então você tem a informação do paciente de raça e etnia, e você tem os dados de, por exemplo, de nível de saturação de oxigênio, os pesquisadores fizeram vários estudos para identificar bias nesses dispositivos. E uma coisa bem interessante que eu vou mostrar também aqui mais à frente é que no Mimic a gente tem não só o nível de saturação do oxigênio pelo oxímetro, mas a gente também tem o nível de saturação do oxigênio do exame que foi feito de forma invasiva, né? Utilizando o exame de sangue. Então, você tem tanto o dispositivo que está enviesado, como você tem lá o seu ground truth, né? Então, vários pesquisadores fizeram essa investigação, fazendo esse pareamento dessas duas medidas de nível de saturação. A que foi coletada de forma não invasiva, né, através do oxímetro, e pareando com o nível de saturação que foi coletado através do exame de sangue. Então, eles pegaram essas medidas e aí compararam as duas quando elas ocorreram ali no intervalo, por exemplo, de 5 minutos de diferença entre uma e outra. E aí saíram papers bastante interessantes desses estudos. Esse é um paper que foi publicado esse ano, chama Critical Bias in Critical Device. Tem, inclusive, está aqui, esse é o PI aqui do lab, né, que é o Léo. Eu também fui uma das autoras desse paper. E aí ele mostra, no paper a gente mostra exemplos de dispositivos que podem introduzir bias, né, numa base de dados, num modelo de machine learning, né. Então, como eu já falei, a gente tem os oxímetros, mas a gente também tem vários outros exemplos, por exemplo, na eletroencefalografia, percebeu-se que, dependendo do tipo de cabelo que o paciente tem, por exemplo, se for um cabelo afro, pode introduzir também um bias, porque o sensor não vai ficar tão grudado, digamos assim, no couro cabeludo, e aí isso também pode ser uma fonte de bias. Então, são exemplos, né? Por exemplo, pacientes que são obesas e que têm, por exemplo, os seios muito, muito grandes, isso também pode ser uma fonte de bias e pode fazer com que, por exemplo, a eletrocardiografia também não tenha um valor tão acurado. Alguns termômetros também, né, que funcionam com essa tecnologia de infravermelho também pode ter o mesmo viés do oxímetro. Esse aqui é um outro exemplo de paper que foi publicado também aqui pelo nosso grupo de pesquisa, que eu acho bastante interessante, que ele fala da geração de diagramas, que são diagramas de fluxo de participantes, né, para aumentar a equidade, né, nos modelos de machine learning em IA. Então, o que esse paper mostra ele mostra como você cria um template para criar como você gera, ele propõe um template para você criar esse fluxo de diagrama de participantes. Então, aqui, dado que você tem a sua coorte inicial, você está montando o seu estudo, então você está definindo a sua coorte inicial, e aqui, mais ou menos, eles estão fazendo um batimento aqui com a fase de recrutamento, né, da clinical trial. Então, dado que você tem a sua coorte inicial, o que esse paper fala vamos olhar como é que está a distribuição das variáveis categóricas, principalmente as que estão relacionadas, por exemplo, aos fatores
sociodemográficos. Então, por exemplo, como é que a nossa corte inicial está distribuída, por exemplo, em termos de gênero? Então, a gente tem aqui 50% de homens, a gente tem aqui 50% mulheres. Como é que está distribuída a raça e a etnia? Quantos por cento a gente tem de brancos, asiáticos, hispânicos e negros? A gente pode também olhar para a idade, pode olhar para outras questões, como, por exemplo, o nível de proficiência em inglês. Porque foi detectado também que o nível de proficiência em inglês é uma fonte de bias. Acaba introduzindo bastante bias. Por quê? Principalmente no período da noite, né, quando a equipe de enfermaria ou a equipe precisa fazer, por exemplo, um determinado exame naquele paciente, muitas vezes, se o paciente não compreender a língua, ele acaba não fazendo o exame. Então, por exemplo, digamos que a equipe de enfermaria precisa fazer um exame de sangue no paciente e aí tenta se comunicar com o paciente para explicar por que precisa fazer o exame. E ele não consegue entender, ele não consegue consentir que aquele exame seja feito. Se for principalmente no período da noite, a chance de que aquele enfermeiro, aquele prestador vá procurar um tradutor é bastante pequena, é bastante baixa. Então, muitas vezes ele acaba não procurando o tradutor e simplesmente essa pessoa não vai conseguir realizar esse exame. Então, acaba sendo uma fonte de introdução de bias, né, no dataset e no modelo. Então, aqui a ideia é o seguinte, toda vez que a gente tiver, por exemplo, cada vez que você está no seu estudo e que você avança no estudo e você toma uma decisão, por exemplo, agora eu quero trabalhar eu quero que na minha coorte eu tenha apenas pacientes que fizeram, como aqui nesse exemplo, eu quero, dado que eu quero trabalhar com pacientes e eu quero investigar o nível de saturação de oxigênio, então eu preciso ter pessoas que tiveram tanto o nível de saturação medido através do dispositivo, que é o oxímetro, como pessoas que tiveram o nível de saturação medido com o exame de sangue. Então, dado que, por exemplo, se eu quero trabalhar com esse grupo de pacientes, eu preciso remover todos os pacientes, por exemplo, que não tiveram coletado o exame de sangue. Então, aqui, por exemplo, eu tomei essa decisão, né, de remover todos os pacientes que não têm esse exame de sangue. Então, aí, como é que a minha composição, como é que a minha corte mudou, como é que a minha corte variou em termos de fatores sociodemográficos. Então, por exemplo, eu comecei com a minha corte aqui, eu tinha 51 mil pacientes, para esse caso específico desse exemplo que eu estou dando, né? Onde eu quero avaliar pessoas que têm, onde eu quero avaliar o nível de saturação do oxigênio de forma invasiva e não invasiva. Então, eu começo aqui com 51 mil pacientes. Como é que está a minha coorte inicial? Eu começo aqui com 44% de mulheres e eu tenho quase 56% de homens. E olhando para a raça e etnia, eu tenho aqui 67% brancos e eu tenho, por exemplo, 9,1% negros. Então, se eu quero fazer a comparativa aqui do nível de saturação do SPO2 e o SaO2, eu vou remover todas as pessoas que não têm o SA2, né, que não fizeram o exame de sangue. Então, aqui vocês veem que desses 51 mil, a gente acaba removendo 37 mil pacientes que não tiveram esse exame de sangue realizado. E aí, a ideia do paper é o seguinte, vamos ver como é que a nossa coorte mudou em termos de composição. Então, o que aconteceu com o sexo, por exemplo, com o gênero? Então, a gente vê aqui que as mulheres, inicialmente, elas correspondiam a 44%. Depois que a gente removeu os pacientes que não tinham determinado tipo de exame, a gente vê que a gente agora caiu, né? O grupo de mulheres agora caiu de 44% para 37%. Então, a ideia aqui é investigar por que isso aconteceu. Por que quando a gente quando a gente remove dado faltante na nossa base de dados, por que o número de mulheres acaba sendo menos representativo? Depois desse pré-processamento, onde a gente acaba tomando uma decisão que a gente vai acabar excluindo um determinado grupo de pacientes, o que é que acontece aqui com o percentual de pessoas, por exemplo, com relação ao gênero? Então, por que as mulheres aqui estão sendo menos... por que existe menos representatividade para o grupo feminino aqui? Então, são várias questões que são interessantes de
de se investigar, né? Então, a ideia desse paper é, ao invés de a gente só mostrar essa etapa final, como é que ficou a coorte final, qual foi o número de pacientes que foram excluídos no nosso estudo, porque normalmente é só isso que a gente mostra, né? A gente faz um estudo, a gente publica os nossos resultados, mas a gente só mostra qual é o número final de pacientes que entrou naquele estudo e qual é o número de pacientes que foi excluído. Mas a gente não mostra aqui exatamente, passo a passo, além do número de pacientes que foi removido, como é que mudou a nossa coorte em termos de gênero, em termos de raça e etnia, como é que foi a mudança aqui com relação à idade. Poderia também ter sido utilizado aqui o nível de proficiência em inglês, né? Então, como é que a nossa coorte variou em cada etapa onde a gente tomou uma determinada decisão que acabou removendo um determinado grupo de pacientes. Então, algum desses grupos aqui acabou sendo prejudicado. A gente vê aqui que depois que a gente removeu os pacientes, por exemplo, que não tinham dados coletados através de oxímetros, a gente ficou aqui só com 4.000. Então, a representatividade aqui das mulheres continuou caindo, né? Então, a ideia desse paper é fazer uma espécie de monitoramento desses fatores, né, sociodemográficos ao longo de todo o estudo. A gente vai conseguir mitigar bias utilizando essa abordagem? Não, a gente não consegue mitigar os bias utilizando essa abordagem, mas a gente consegue dar um passo, né, que pelo menos a gente consegue identificar que um bias foi introduzido através do uso de um diagrama como esse, através do uso de uma abordagem como essa. Então, a gente consegue adicionar transparência nesse processo de criação de um dataset, nesse processo de criação de um modelo de machine learning. Esse aqui é um outro exemplo de projeto que utiliza o Mimic, aqui também no nosso grupo. A gente chama de Bias Glossary. Então, o Bias Glossary é um documento que ele está sendo criado para ser um documento vivo, onde os pesquisadores eles podem contribuir na criação de um glossário que é para identificar bias em qualquer dataset. Então, um exemplo do Bias Glossary vai ser, por exemplo, a gente está publicando esse paper agora, então a gente criou um caso de uso, né? O nosso primeiro caso de uso é com o Mimic 4. Então, a gente criou um Bias Glossary para um glossário de bias, né? Para o Mimic 4, e aí a gente tem exemplos de bias que foram identificados por toda a comunidade de Machine Learning que faz pesquisa utilizando o Mimic. A gente tem uma lista dos principais bias que já foram identificados, então qualquer pessoa que está trabalhando com Mimic, que conseguir identificar um novo tipo de bias, pode vir aqui no glossário de bias e pode dar a sua contribuição. Então, a gente tem um repositório de dados, como eu mostrei para vocês lá no GitHub. Então, qualquer pessoa pode ir lá e descrever, olha, eu acabei de encontrar um novo bias aqui no Mimic, por exemplo. Eu descobri que as pessoas que são obesas, isso é um exemplo real, né? Que as pessoas que são obesas, elas não são movimentadas, né? Rotacionadas, movidas na maca, da mesma forma que as pessoas que não são obesas. Ou eu descobri que as pessoas deveriam ser feito cuidados, ter determinados tipos de cuidados a cada 4 horas, por exemplo, mas esse determinado grupo não está recebendo esse tipo de cuidado a cada 4 horas, diferentemente de outro grupo sociodemográfico. Então, se você encontra um tipo de bias no Mimic, você pode ir no Bias Glossary e você pode dar a sua contribuição. Então, essa é a ideia, é ter um documento que seja colaborativo, onde pessoas de diferentes países, diferentes instituições, possam vir aqui e dar sua contribuição. Então, é isso. Acho que o Mimic, né, ele representa um avanço que é significativo, né, na comunidade de Machine Learning, na comunidade que quer trabalhar com dados clínicos, né, que sejam abertos. Faça aqui um convite à colaboração, a gente está programando novos eventos, novos datatons no Brasil, então no ano que vem a gente vai ter um dataton na Amazônia, e a gente também está considerando fazer um dataton também no Einstein, né? E são coisas que a gente ainda está decidindo, mas também fica aí o convite, a colaboração. Esse dataton a gente fez em São Paulo em abril do ano passado. E acho que é isso. Terminando aqui, a gente tem mais de 100 projetos de pesquisa, para quem tiver interesse em colaborar, fica também o convite a todos.
E é isso, pessoal. Obrigada. E vamos para a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Muito boa palestra, Cristine. Muito obrigada. E aí, vamos deixar aberto, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta, trazer algum apontamento? Eu Aqui posso no chat fazer não alguma... ficou nenhuma. Opa, Eu posso claro. começar? Bom, Claro. boa tarde aí, Cristine. Muito obrigado pela sua palestra. Excelente, tá? Bem esclarecedora. É um prazer estar com vocês. É uma satisfação ver as pesquisas que a gente está encaminhando dentro dessa base. Eu tive no Einstein há uns 2 ou 3 anos atrás, lá com o Dr. Edson, falando sobre CEPS, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo. E só agora, depois de 5 anos, é que a gente começa a ter os primeiros resultados. Tá certo? E começamos com a Mimic 3, excelente, né? Estamos continuando com a Mimic 4, mas nós temos várias etapas que foram desenvolvidas que não vão bem no que diz respeito a essa parte de viés da pesquisa, mas principalmente de ciência de dados no que diz respeito a ter uma base de dados voltada, uma Mimic 4 ou a Mimic 3, voltada para um certo tipo de doença. Tá? Então, eu queria ver com vocês aí, com você aí, com o pessoal da MIT, como é que a gente poderia fazer uma apresentação que possa interessar para o grupo. Tá? Nós desenvolvemos, já dizia naquela época, doutor Edson, que o importante era entender o modelo de informação da doença. Né? A gente acaba fazendo ciência de dados sem entender o modelo de informação da doença. Então, nós... Cortou? Será que ele saiu? Acho que ele caiu, né? Você está mudo. Bom, pelo menos está aparecendo seu microfone. Desculpa. Foi falha aqui do Matuto. Seguinte, primeiro, vocês não ouviram nem agradecimento pelo que eu estou vendo, né? Ficou no final. Bom, cortou no final, foi? Foi. Quando você falou de fazer uma apresentação para o grupo, eu ouvi até essa parte. Então ele cortou sem eu fazer nada aqui. Mas, bom, então o que é que a gente está fazendo? Só para vocês terem uma ideia, sendo bem rápido. Nós fizemos um modelo de ontologia da doença, criamos uma base ontológica, tá? Usando uma ferramenta, proteger e tal, e agora nós estamos associando essa ferramenta, ela se acopla diretamente à Mimic 4, e ela faz uma limpeza. Tá? No que é que a gente precisa de características da Mimic 4, do que é que a gente precisa de características da ontologia, e ela tem uma base simples, mas bem melhor fragmentada, separada. Aí a gente pode ver BIA, pode ver tudo isso aí que a gente estava falando, né? Não tem problema. Mas eu queria ver isso com vocês, porque nós estamos desenvolvendo essa etapa agora, e aí nós vamos entrar na parte de ciência de dados, nós estamos fazendo a seleção de características, aquelas coisas todas, e estamos entrando na parte agora de predição da CEPS, que eu estou há 5 anos nesse negócio, tá? Porque a minha ideia era predição. Tá? Os modelos de predição já tinha várias universidades americanas que tinham alguns modelos, mas com sinais vitais e tal, e eu não fiquei convencido disso. Então, fui com o pessoal da medicina, estudei e tal, e aí a gente desenvolveu um bom modelo, e aí eu queria ver, na realidade, para não tomar o tempo de todo mundo, era com quem que a gente poderia conversar para apresentar essa arquitetura, que ela é uma tese de doutorado, tá? De repente pode ter uma colaboração, ter até alguém na banca que possa também colaborar e tal, para que a gente possa ter... E vocês entenderam, a gente está fazendo essas arquiteturas usando a Mimic 4, mas está usando outras, nós estamos usando hoje multimodais, né? Relatórios, EEG, para poder dar sugestões de diagnóstico para médico. Entendeu? Então, eu queria conversar com calma, não queria tomar o tempo do pessoal, não. Tá ok? Basicamente isso. Agradeço mais uma vez. Cristina, eu vou comentar rapidinho, porque isso é uma ideia que a gente vai, Joaquim, conversar mais no finalzinho aqui. Mas só para deixar uma excelente sugestão. A gente gosta muito de ter contribuição de mais pessoas, né? Nessa série de encontros do SIG Dias até o final do ano, eles estão com esse intuito de incentivar uma multiplicidade, então a gente teve que organizar a agenda com algumas pessoas, mas a ideia é, de repente, já na próxima sessão, a gente abre para uma apresentação a mais, não vejo dificuldade nenhuma da gente, né, ter justamente essa ideia de ouvir, né, contribuições. Então, eu acho que a sugestão que você deu do seu grupo poder apresentar, e outros também, é excelente. A gente pode reservar o espaço no final das conversas que a gente vai ter nas apresentações, inclusive desse ano,
e também abrir um fórum para discutir um pouco melhor como a gente pode usar esse espaço aqui. Mas vou parar de falar, que agora é o momento de perguntas para a Cristine. Então, vou ficar quietinho aqui para vocês perguntarem para a Cristine também. Só um comentário aqui sobre o que o Joaquim falou. Na verdade, assim, se você olhar na literatura existem vários modelos de predição de sepsis utilizando o MIMIC. Então, já é um tema assim que você vai ter, se você precisar fazer um comparativo dos seus resultados, por exemplo, com o que já está disponibilizado na literatura, assim, tem muitos exemplos, muitos exemplos. Acho que basicamente todo mundo começa fazendo um modelo de predição de sepsis, então é bastante interessante, se você quiser dar uma olhada. E também, se quiser conversar depois também, vou passar meu e-mail aqui, você pode entrar em contato. E aí, pessoal, mais nenhuma dúvida? Algum ponto que queiram trazer para discutir? Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida na questão dos países. Você citou que a base ela tem bastante países, né? Você sabe se tem alguma base de países menos desenvolvidos ou são bases mais de... A base de dados são de países com alto índice de desenvolvimento? Porque eu estou com um projeto no mestrado que eu tenho trabalhado com machine learning, né, para predizer doenças, e no futuro eu queria tentar ver se, com o mesmo modelo, a gente conseguir identificar para países com índice mais baixo de desenvolvimento, né, porque são países que não vão ter a mesma estrutura tecnológica. Então, se eu tivesse dados desses países, seria de grande interesse. É bastante interessante. A gente tem datasets no Physionet que foram enviados por países do mundo inteiro. Existem vários datasets daqui dos Estados Unidos, da Europa, Austrália, tem Brasil também, né? Como a gente falou no começo, tem um dataset do Brasil lá que chama Brax, você pode dar uma olhada. E assim, a gente hoje não acredito que a gente não consiga pesquisar por país, mas é uma funcionalidade que eu acho que seria bastante interessante de entrar no MIME, que acho que foi o Alexandre, né, que colocou esse ponto aqui no começo da apresentação. Acho que é interessante ser desenvolvido, mas acredito que a gente não tenha como investigar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, existem vários países, você pode dar uma olhada no conteúdo, eu também posso dar uma pesquisada especificamente para low, middle income countries, né, para países países subdesenvolvidos, digamos assim. O que a gente poderia ter no Physionet? Posso tentar te passar essa informação. O Mimic, como eu falei, o Mimic são dados daqui de Boston, né, que é o dataset mais famoso, mas a gente tem vários outros datasets que estão disponíveis lá, e aí você pode procurar especificamente pelo país, mas não através de mecanismo de busca. Eu posso fazer internamente aqui, tentar encontrar essa informação para você, e tentar te passar. Ok, obrigado. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Oi, boa tarde. Só uma colocação, né? A gente teve Paulo Lopes que está falando aqui. Só uma colocação dessa última pergunta que foi feita dos países, realmente eu acho que é importante, mas a gente teve uma apresentação no Comitê Técnico de Saúde Digital aqui da RNP na última terça-feira, que me parece que não só é importante o país, mas a característica populacional da população, né? Quer dizer, a origem e a constituição desses países, por conta dessa forte migração no passado e atual, eu acho que isso também constitui uma informação muito relevante, e não só a seleção por país, mas também por tipo de população, né? Se autodeclarado, não, investigada ou baseada em alguma característica genética. Isso eu acho que também, para o futuro, é uma informação muito essencial para a gente saber com que tipo de população que a gente está passando. Às vezes só o país em si ele não é suficiente, né? O que foi mostrado aqui é a importância dessas bases
genéticas para o Brasil em função da diferença populacional que há em termos da sua origem, né? Então, o Edson estava na reunião, o Edson acho que como médico pode até traduzir melhor aquilo que foi apresentado, mas eu acho que é uma característica importante para o futuro também ter essa segmentação. Cristina, você quer comentar um pouquinho o que o Paulo falou? Porque acho que é uma observação bem prática e bem relevante, né? Sim, não, acho interessante, até porque, por exemplo, você pega o Brasil, que é um país gigante, né? Por mais que você tenha um país só, mas o quanto que o Brasil é rico, e se a gente for olhar, por exemplo, dados de Einstein, provavelmente eles vão ser totalmente diferentes dos dados que a gente vai ter no SUS, né? Então, é um ponto interessante, assim, ter diferentes níveis de granularidade, né? Para encontrar aquela informação específica que você tem interesse. Por exemplo, quando a gente olha para raça e etnia, é a mesma coisa. É uma informação que é autodeclarada, então você pode se declarar qualquer coisa, né? E mesmo que você fale, eu sou asiático, a Ásia também é gigante, então, dentro da própria raça, etnia, quando você se declara asiático, também existem granularidades, né? É como, por exemplo, a população negra. A gente vê dispositivo que ele é enviesado com relação à cor da pele, mas a cor da pele também vai variar dependendo da raça, né? Não é só, você é branco ou negro, então você vai conseguir um modelo de machine learning que vai funcionar perfeito para qualquer tom de pele dentro dessas duas categorias. A gente não vai ter isso. Então, a gente, por exemplo, acabou de disponibilizar no Fisionet, é uma base que eu ainda não explorei, mas que ela tem informações sobre o tom de pele, não só a raça etnia, que é autodeclarada como, por exemplo, branco, negro, asiático, mas a gente tem informações de tom de pele, que é muito interessante, por exemplo, para quando você está trabalhando com esse tipo de dispositivo, de oxímetro e etc. Então, bastante gostei da observação, interessante. Eu queria mostrar aqui rapidamente, já que a gente está tendo várias perguntas, né, sobre a busca e como é que você procura informação aqui no Fisionet. Infelizmente, esse mecanismo de busca não está tão avançado, não tem tanta informação, a gente só consegue pesquisar por relevância. Então, a gente tem aqui por relevância, os mais velhos, né, e os mais velhos e os mais novos. A gente tem aqui o tipo de recurso, a gente pode pesquisar se é dataset, se foi um software, né, um algoritmo, se for um challenge ou se é um modelo de machine learning. Esses são os únicos critérios de pesquisa que a gente tem hoje. Mas acho que, assim, até pelo feedback que eu estou tendo de vocês, é uma questão interessante para a gente explorar. E, como eu falei, abrir uma issue no nosso repositório e tentar melhorar esse mecanismo de pesquisa e colocar por país ou colocar até por variável de interesse. Então, por exemplo, eu quero pesquisar por eu quero fazer uma pesquisa mais granular, né? Acho que a ideia é legal. Só um outro comentário para a pessoa que falou sobre os países menos desenvolvidos, né? A gente tem agora uma colaboração do Fisionet e aqui do laboratório com um grupo na Uganda e também com um grupo na Coreia. Então, atualmente estão sendo desenvolvidos o Mimic, o Fisionet Uganda, que é uma plataforma que eles estão desenvolvendo, mas com uma parceria aqui com o laboratório, para ter um Fisionet Uganda. Por quê? Eles estão lá desenvolvendo um dataset com imagens oftalmológicas. Então, eles têm esse dataset lá e eles não pela regulamentação, né, do governo e tudo, essas imagens elas não podem estar na nuvem em outro país. Elas não podem, por exemplo, ser disponibilizadas no Fisionet, porque elas não podem estar aqui hospedadas nos Estados Unidos. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão criando uma infraestrutura própria, né? A Uganda está criando uma infraestrutura própria, onde ela possa disponibilizar esses dados, seja Google, seja Amazon. Acredito que eles estão optando pela infraestrutura da Amazon, mas que fique localizada, onde as imagens fiquem armazenadas no próprio continente africano. Então, aí, por isso, eles estão criando o próprio Fisionet para fazer o armazenamento dessa base de dados deles. Eles estão chamando de Fisionet Uganda. Então, como o Fisionet, ele é um repositório, ele é
um software open source, né? São dados abertos, qualquer pessoa pode baixar o código. Lógico que, né, você não pode pegar o código e aí customizar e começar a usar sem, por exemplo, sem citar, ou sem referenciar, ou sem dar os créditos ao Fisionet daqui, né, aqui do laboratório. Mas existe essa parceria onde outros grupos estão criando as suas próprias bases de dados e estão criando as suas próprias plataformas de compartilhamento de dados. Na Coreia, a mesma coisa, então existe uma parceria entre o laboratório e a Coreia, onde eles estão criando um Mimic Korea, que é a mesma ideia do Mimic, vai seguir a mesma estrutura do Mimic, mas com dados de um hospital da Coreia. Pelo mesmo motivo deles não poderem, né, por causa das regulamentações do próprio governo, eles não poderem disponibilizar esses dados aqui nos Estados Unidos. Então, eles estão criando o Mimic Coreia, e para fazer o armazenamento desses dados, eles também estão criando o Fisionet Korea. Muito legal, muito bom, Cristine. E mais alguma dúvida, pessoal? Algum apontamento? Mais 2 minutinhos, talvez, para as perguntas, perdão. E aí fazemos o encerramento, pode ser? Doutor Edson, os recadinhos também? Uhum. Finalzinho, os recadinhos. Não sei se o Marco está aqui e o Ivan querem também deixar um recadinho no final. O meu recado, na verdade, é até um link aí, já vou aproveitar enquanto o pessoal vê se tem perguntas, vou adiantando aqui. Obrigado, Marcos, está aqui. Marcos, depois falar um pouquinho, né, com um co-coordenador. Mas, assim, o recado que eu ia falar, o Paulo lembrou aí de uma apresentação que a gente teve lá na RNP, no CT de Saúde Digital, mas também tem uma coisa importante que ele recentemente nos lembrou, teve o Observatório de Inteligência Artificial publicado pelo CETIC-BR, né? E eu acho que a Maria, se puder, Maria, colocar o link aqui para vocês baixarem. Essa é uma pesquisa que foi feita aqui. Obrigado, Maria. A Maria vai colocar, mas vocês podem olhar. É bem interessante, porque assim, como isso é em saúde, tá? Focado em saúde. Como é que os brasileiros ou as pessoas que utilizam dados em saúde têm visto aí a utilização de IA no nosso país. Acho que isso é legal, se vocês quiserem olhar, vale a pena. Um outro ponto que eu queria lembrar aqui, e que também é importante, é que essa é uma retomada, né, do nosso SIG. E ele tem o papel, como eu falei logo no início, para quem estava aqui, de ser um espaço para discutir mais profundamente alguns temas que estão sendo colocados hoje como parte de uma documentação e um trabalho que está sendo gerado já há 3 anos, pelo menos que eu me lembre, do CT de Saúde Digital, da RNP. Então, isso aqui é para a gente ter uma conexão, né? E aqui dá para a gente falar mais tecnicamente. Então, hoje a gente teve uma apresentação, aliás, obrigado mais uma vez aí, Cristine, pela apresentação, e esse mergulho técnico que a gente fez hoje, associado a uma visão mais geral, né, da ferramenta, também é uma tônica boa para a gente explorar. Em outras palavras, é um lugar que a gente vai ter a chance de aprofundar um pouco mais no tema e, às vezes, tomar aí a liberdade de discutir justamente esse último ponto que foi levantado aí pelo Paulo, né? E lembrei aqui também que a gente viu hoje na apresentação do Cristina, é que se você não entender de onde veio o dado, você vai fazer análise com grande chance de ter algum viés, né? Porque a forma com que o dado é colhido, a forma com que ele é registrado, precisa de um conhecimento médico, e o Joaquim também lembrou aqui, falando de ontologias médicas, né? Quer dizer, essa necessidade de a gente ir além da tabela que você baixa ou acessa na rede, em algum serviço da nuvem, ela é fundamental. Então, compreender o que você está fazendo. E esse espaço que dá para a gente, talvez, elaborar um pouquinho mais disso e ver exemplos de vocês. Volto a dizer que o intuito aqui é que esse espaço seja plural, então vocês apresentem mais. Até o final do ano a gente vai ter essas nossas mais 2 reuniões, né, que estão as datas. Talvez Marília também, pedir apoio da Marília para colocar as datas das 2 próximas reuniões. Sim, estou colocando aqui já no chat. Uhum. Tem o site lá dos 5 dias que vocês podem olhar, tem informação lá. Tem a gravação, né, que vai ficar disponível, acredito. Então, a ideia é tornar um pouco mais frequente a conversa aqui. Eu vou, como o Fábio tinha dito, deixar o Marcos, você quer comentar um pouquinho mais antes de terminar a sessão? Eu vi que o Paulo também está com a câmera aberta. Eu não sei se o Ivan, que estava aqui, também gostaria de deixar uma palavra aqui, mas talvez primeiro o Marco. O Marco apareceu 2 vezes e eu estava falando quando ele apareceu. O Marcos ainda está aqui
na sessão, não sei se ele já saiu. O Marco também tem uma agenda puxada. Ah, está aqui ainda. Marco Antônio, você está nos ouvindo? O Ivan está aqui. Ivan, enquanto o Marco talvez esteja ocupado, se você quiser deixar uma palavra, obrigado, super Ivan. Por favor, fica à vontade para comentar aqui um pouquinho. Boa tarde a todos. Primeiro, desculpa, professora Cristine, muito obrigado aí pela apresentação, achei extremamente interessante. Eu estava atendendo aqui uma outra reunião da reitoria e tive que me dividir aqui no começo, mas da metade para o final tive o prazer de acompanhar. Acho que tem uma excelente oportunidade aí. Eu, pessoalmente, não conhecia esse repositório, acho muito interessante. Existem outros também, mas eu acho que ele vai chamar a atenção, a gente deve começar a fazer uma divulgação e eu acho que talvez surjam oportunidades aí em breve, viu? Muito obrigado. Eu preciso visitar um pouco o repositório, dar uma olhada. Entendi que você, além de ter seus próprios projetos, também auxilia aí na manutenção desse portal aí. Achei muito interessante. Muito obrigado, viu? Obrigada. Legal, Ivan. Paulo. Ah, o Marco está aqui. Marco, fique à vontade. Okay. Bom, Cristine, parabéns pela apresentação. Nós aqui do INCOR, a gente já utiliza o Fisionet há muito tempo. Aliás, a gente utiliza antes do Fisionet, a gente utiliza desde o MIT BIH, que era a base de dados do Beth Israel, mas os dados gravados em fitas. Então, a gente usa desde aquela época. E nós somos um mirror do Fisionet, o único na América Latina. Então, a gente tem a réplica das bases do Fisionet. E, para nós, o Fisionet ele é fundamental, não só para as pesquisas que nós temos aqui em processamento de sinais, principalmente, mas também em inteligência artificial, mais recentemente. E vários trabalhos aqui do INCOR, a gente ajustou os nossos algoritmos com os dados do Fisionet. Então, conheço a equipe aí e realmente é um trabalho inestimável aí que eles fizeram para a sociedade e para a ciência. Parabéns. Obrigada. Comentário, o Marco está tímido aqui, mas a equipe do INCOR acabou de ganhar um dos prêmios, mas foi o mais recente lá na Alemanha, ele trouxe isso para a gente. Parabéns, Marco, aí, que foi o desenvolvimento de um algoritmo para tratar dados de eletrocardiograma, 12 diferentes tipos de arritmias, e eu acho que isso aí mostra o quanto, né, de esforço que não só o INCOR fez, mas que o Brasil tem feito nisso, mas super bem representado aí. Marco, parabéns de novo aí pela contribuição. E estimular as pessoas que estão aqui, né, Marco? Porque todos podem, essa é a ideia de um dado aberto, né? Você tem a capacidade de interagir com os dados, a gente tem que, de novo, vamos pegar a bandeira da Cristina aqui, nós temos que popular essa base com dados da América do Sul, particularmente do Brasil. A gente tem que trabalhar para fazer isso de maneira responsável, segura, né? Paulo sabe disso. Já existem movimentos para o MimicBR, viu, Marco? A gente vai falar mais sobre isso. O MimicBR está em fase de busca de financiamento agora, mas a gente tem que articular um pouco mais. Esse espaço é importante para a gente falar disso. E eu acho que, talvez em outro momento, a gente possa falar o quão importante é a gente ser inclusivo, né? Tem uma frase que o Leo fala, e o Anthony é o pesquisador principal que a Cristina mostrou aqui do MIT, que cuida dessa base. A frase é a seguinte: se você não está convidado para o jantar, talvez você esteja no menu. O que quer dizer isso, né? Se a gente não tiver representação da nossa população, como é que você vai desenvolver algoritmo de AI que beneficie os brasileiros, né? Principalmente a população mais carente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de ser inclusivo na representação dos dados e nos pesquisadores, né? Como eu disse, você precisa estar sentado à mesa, você não pode ficar só no menu. Então, é importante a gente ter, e reconhecendo esse trabalho todo de viés da equipe do MIT, mas isso é uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil também. Trazer essas características da nossa população para que elas possam ser utilizadas como insumos para desenvolver as soluções que hoje a gente sabe que são tão úteis, né, para melhorar a equidade no nosso país. Então, acho que essa é uma bandeira que a gente precisa buscar. Fica aqui meu recado. A gente precisa estar mais participando das bases globais, isso é importante. Paulo Lopes sabe disso, a gente vive falando disso na RNP, né, Paulo? E trabalhar essas estruturas que a gente tem acesso para que elas permitam isso, né? Não só permitam, como incentivem isso, né?
O Ivan tem um trabalho de educação fantástico que ele tem feito, e também tem conteúdos importantes para as pessoas se educarem nisso, e particularmente também apoiar não só a educação do indivíduo, mas também das instituições, como elas se organizam para estarem em parte nesse sistema aqui, contribuindo, né, e mesmo utilizando essa informação. Então, acho que o Sig Dias tem essa vocação, a gente espera contribuir mais aí para a CT, para o grupo de saúde digital, no grupo de trabalho, o GT de saúde digital, e nessa nota, eu acho que o Paulo está aqui quietinho no canto, se você quiser deixar um recado, e a Marília, que de volta a agradecer a Marília, já até colocou as próximas reuniões que a gente vai ter aqui, no próximo dia 29, né, de novembro, aqui está colocado aqui. Vocês estão super convidados. São duas, doutor Edson. Perdão, aqui são duas, pessoal. É uma no dia 25 do mês que vem, que vai falar um pouco sobre a inteligência artificial na estratificação de risco, com o professor doutor Eli Rodolfo Pagnella, e depois temos também no dia 29 de novembro. Isso. Super, Marília, obrigado. Paulo, quer comentar um pouquinho para a gente fechar? Eu quero comentar, mas queria aproveitar a palavra aqui e dar os parabéns aí para o Marco Antônio, sempre foi um exemplo para mim, e o INCOR é um centro de excelência, um oásis aqui no Brasil, assim como o Einstein, e acho que o fato de vocês estarem aqui, junto com o Ivan, tal, é uma busca da gente tentar fazer esta IA responsável. Mas a minha fala aqui tem um pouco a ver com o que eu vi ontem, o Ivan também estava aí ontem, né? Você comentou a respeito da pesquisa do Observatório de Inteligência Artificial, cujo primeiro projeto, o estudo qualitativo que eles fizeram foi na área de saúde, e não é coincidência, né? Eu acho que isso tem um impacto muito grande, principalmente na área de saúde, e muitas dúvidas também. Mas eu queria dizer sobre a pesquisa, né? A reunião ontem foi sobre a pesquisa de tecnologias da informação na área de saúde, e grande parte dos resultados que nós temos e vão ser publicados aí no Congresso Brasileiro de Informática de Saúde, vai ser apresentado publicamente os resultados, ou foi uma reunião fechada de especialistas. Eu poderia adiantar que são resultados que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muita atenção, porque são muito preocupantes, né? A situação que nós encontramos de confusão, até diria, né, Ivan, também, um pouco do uso do termo de IA na área de saúde, e que nos dá até uma certa incerteza sobre a qualidade dos dados que foram apurados pela confusão que existe no termo em si. Mas os dados são bastante preocupantes. Iniciativas como essa aqui, eu acho que são, pelo menos nós na RNP temos uma expectativa muito grande para que isso possa crescer. Tá? Só esse recado, Edson. Acho que no QBIS, ou depois do QBIS, a gente pode até chamar o pessoal do OBIA e do CETIC, né, que fez a pesquisa de saúde, para fazer um recorte na apresentação da pesquisa em relação aos dados de inteligência artificial, que eu acho que orienta um pouco, inclusive, as discussões aqui, tá? Obrigado. Eu acho que nesta nota a gente chegou às 17h30 em ponto. Agradeço a todos e fiquem ligados aí, vai ter sempre informação circulando para vocês. Obrigado a Cristine mais uma vez, Ivan, meus colegas Ivan, Marco e Paulo aqui, e Super Marília aí. Muito obrigado, gente. Então, acho que com isso a gente pode encerrar a sessão de hoje. Muito obrigado. Sextou, bom resto de dia, juízo para todo mundo. Um abraço, boa semana, gente. Obrigada, pessoal. Boa sexta. Obrigada, Cristine, de novo. Valeu. Obrigada, Marília. Boa sexta, pessoal. Obrigado, Cristine. Obrigada, Ian. Valeu, gente. Obrigado também. Boa tarde.